Boa noite, seja muito bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que visa semana após semana nos levar a uma experiência real com Deus. Que bom que você pôde estar conosco presente aqui hoje, na rua Cubatão, número 77, centro de São Paulo. Gostaria de saudar também você que está nos acompanhando agora pela internet, seja agora ao vivo ou em algum momento depois, que você também possa ser bem-vindo em nosso meio, aonde quer que você esteja. Antes de nós começarmos a nossa programação propriamente dita, como de costume, tem alguns recados para você e também alguns convites. Por exemplo, você que quer estudar a Bíblia um pouco mais a fundo, você que de repente já frequenta o Viva há algum tempo, ou acompanha o Viva há algum tempo, e quer conhecer um pouco mais a fundo do que a Bíblia diz, talvez você tenha estudado e tenha algumas dúvidas, quer entender um pouco melhor, o programa Começos é um programa feito para você. No programa Começos, nós gastamos tempo estudando o texto bíblico, tentando interpretá-lo à luz do seu contexto e, principalmente, tentando fazer uma ponte de como nós, cristãos, hoje em dia, podemos aplicar as verdades ensinadas nesse texto escrito há tanto tempo atrás. Por isso, nós te convidamos a estar presente conosco, lembrando sempre que o programa Começos, ele acontece em 3 horários. Sábado, às 15 horas, e segundas e terças, às 19h30. Você vê qual horário se encaixa melhor na sua agenda e vem até aqui a Nova Semente para estudar a Bíblia conosco. Se você tem filhos pequenos, é bom você sempre lembrar
que às 17 horas, ou seja, a edição anterior do Viva, que acabou de terminar, nós temos em paralelo a programação infantil, chamada Sementinha, para as crianças até 12 anos. Essa programação é especial para eles. Enquanto você assiste aqui embaixo, eles vão poder também ter o seu momento lá em cima. Então eu te convido a na próxima semana vir nesse horário das 17 horas, se você tem filhos pequenos. E se você tem filhos adolescentes, ou de repente se você está aqui é adolescente e tem de 13 a 19 anos, nós temos uma programação que acontece nesse momento, às 19 horas, chamada Papo Aberto, uma programação especial para os adolescentes. E ainda para esse público, eu tenho um convite especial. Amanhã, domingo, é o último dia que nós teremos os ingressos disponíveis para uma programação especial para as meninas adolescentes, chamado Papo Pink. Essa programação é especial para as meninas, onde ali vão debater temas para essa idade, 13 a 19 anos. Você que está na internet, de repente nos acompanhando também, ainda existem ingressos disponíveis, mas amanhã é o último dia. Você pode adquirir os seus ingressos na internet também, no site da Nova Semente, www.novasemente.org. No Palco 2016, já há algumas semanas nós temos te convidado para essa programação que vai ser muito especial. O Grupo Novo Tom vai estar conosco, direto do UNASP Campus 2, lá no interior de São Paulo. Eles vão estar aqui lançando ou reapresentando o seu mais novo trabalho. Recentemente eles lançaram um novo CD e nós vamos ter a oportunidade de ouvir aqui, sendo um dos primeiros a desfrutar desse privilégio. O Novo Tom vai se apresentar aqui na Nova Semente, dia 19 de junho, às 19 horas, um domingo, mas os ingressos já estão disponíveis. E se eu fosse você, eu correria para pegar logo, já que tudo que é bom dura pouco, certo? Garanta já o seu ingresso. Você pode adquirir tanto no site da Nova Semente, ou ali atrás, na lojinha que nós temos, a loja Sementes. Assim que terminar o Viva, você vai encontrar a porta aberta ali, você pode já adquirir o seu ingresso. Lembrando sempre que a arrecadação do programa No Palco, ela é completamente revertida para um projeto que a Nova Semente desenvolve na comunidade da fábrica em Carapicuíba. Então você ouve uma boa música, mas também ajuda aqueles que estão em necessidade. Tudo bem? E terminando esses convites que eu tenho para você, hoje nós vamos então dar continuidade à nossa série de palestras chamada Amar é. Pastor Fabiano Mendes vem ao longo das últimas semanas tentando nos ajudar a desenvolver melhor os nossos relacionamentos. Todo mundo vive baseado no amor, não é verdade? Nós gostamos de amar pessoas, nós gostamos de ser amados, os relacionamentos fazem parte da nossa vida. Mas eles também trazem alguns desafios. E o pastor Fabiano tem nos dado alguns conselhos, que tem nos ajudado a lidar com esses problemas. Por isso, o tema de hoje é: amar é viver o presente intensamente. Para nós podermos abrir essa programação, como de costume, teremos um musical com o Jefté e o Davi. Eles vão apresentar para nós um pouco da sua música, que você possa se sentir à vontade aí onde você está. Não se esqueça de silenciar o seu celular, mas isso não quer dizer que você não pode se manter conectado. Por isso, se você quiser, nós temos uma rede de Wi-Fi disponível, chamada NS Conecta, onde a senha é Nova Semente. Você pode desfrutar, não esqueça de silenciar o seu celular, se sinta à vontade, você possa ficar bem acomodado e que você possa realmente hoje viver uma experiência real com Deus.
Quem dirá que falta alguma coisa? Quem dirá se existe alguma pedra em teu calcanhar, te impedindo de andar? Sempre tem respostas definidas. Presas vão na ponta desta língua. Tu culpas a semente que é incapaz de florescer. Se a terra é muito seca, tu dizes: Deus não fez chover. Filhos vêm a padecer de fome. Quando estão sentados junto à mesa, à espera de um fruto que o próprio Pai já semeou. Pra que outra semente se a terra não Boa noite a todos. Tô com um pouco de rinite aqui, tá? Dá umas puxadas de vez em quando. Essa próxima música que eu vou cantar chama-se Ciranda. E ela fala um pouco do trajeto que é viver, né? Da ciranda de emoções que a gente vive todos os dias. E que a gente deve aproveitar cada minuto da nossa vida.
sopro e não se sabe pra onde vai. Só pra quem quer viver. É um barquinho de papel a flutuar no mar. Sem amar, não há mais. É uma dança de verão. É ciranda de emoção. É uma dança de verão. É ciranda. A vida é um voo, não estoure o seu balão. Pra bailar. Pés no chão. É delicada e sensível como um jasmim. Ai de mim ter um fim. É uma dança de verão. É ciranda de emoção. É uma dança de verão. É ciranda. Que antes que cresça, se ganhou, agradeça. Meu amor, não se esqueça, o perdão é remédio para a sua cabeça. Brinque antes que cresça, se ganhou, agradeça. Meu amor, não se esqueça, o perdão é remédio para a sua cabeça.
personagens bíblicos, especialmente sobre mulheres. E essa música chama-se Outra Vida, e ela conta a história da mulher do poço. Eu sempre ouvi muita música na percepção de Cristo ali, a respeito desse tema, mas eu quis trazer um pouco da percepção da mulher, o quanto ela estava totalmente desestabilizada, quebrada emocionalmente. Enfim, ela tinha muita sede, não porque não bebia água, mas porque ela bebia água e mesmo assim sentia sede. E aí o mestre vai falar para ela: se tu tomares da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. E a partir daí ela conseguiu entender realmente o sentido de ser saciada. Ela conseguiu entender como é livre você ser saciado. Muitas vezes eu me sinto assim. Hoje foi um dia que eu me peguei sentindo assim também, de uma certa forma vazio, com sede, mas a loucura do dia a dia não deixa eu entender como eu devo me saciar, como eu preciso me saciar. E eu decidi cantar essa música hoje, Outra Vida. Dos amores que provei, das bebidas que tomei, nada me trouxeram, logo estaria em soluços outra vez. Minha busca dediquei ao cavar meu próprio eu. Em vão procurava, nada encontraria no poço que eu criei. Quem vai saciar toda essa sede? Quem vai me dizer onde encontrar água limpa? Se eu admitir que minha alma é seca, será que terei chances para viver outra vida? Outra vida. Dos amores que provei, das bebidas que tomei, nada me trouxeram, logo estaria em soluços outra vez. Minha busca dediquei ao cavar meu próprio eu. Em vão procurava, nada encontraria no poço que eu criei. Quem vai saciar toda essa sede? Quem vai me dizer onde encontrar água limpa? Se eu admitir que minha alma é seca, seca, será que terei
chances para viver outra vida, outra vida, outra vida, outra vida. Vamos orar? Bom Deus, sempre que temos essa oportunidade de pararmos um pouco e nos voltarmos para nós, uma atitude de reflexão, de busca de crescimento, é a oportunidade que o Senhor tem para estar próximo de nós, falando nosso coração, nos ajudando a ter um olhar renovado a respeito da nossa vida, dos nossos relacionamentos. E ao termos mais uma vez esse encontro, queremos pedir que de maneira especial estejas conosco aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tudo bem com você? Muito bom poder receber vocês mais uma vez aqui no programa Viva, uma experiência real. E esperamos que vocês apreciem aquilo que nós preparamos para vocês e que tenham um momento especial com Deus essa noite. Também estamos felizes com a companhia dos nossos amigos que nos assistem pela internet ou pela TV. Sejam muito bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia. Ela existe para buscarmos juntos a cada semana uma experiência real com Deus. E nós estamos chegando aos 2 últimos episódios da série Amar é. O nosso objetivo durante essa série tem sido pensar no significado do amor em termos práticos. Nós queremos explorar o significado do que é amar o outro, de maneira que os nossos relacionamentos tornem-se cada vez mais significativos. Dia a dia, cada fase da vida, isso é o nosso grande objetivo na caminhada aqui. O tema de hoje, amar é viver o presente intensamente. E ele busca apresentar a importância de superar o passado para valorizar as possibilidades que todos nós temos para os relacionamentos aqui no presente. Você se lembra quando se apaixonou por seu marido, por sua esposa, seu namorado, sua namorada? Busca lá na memória. Não foi aquele momento em que tudo parecia estar em seu lugar? Achei. E quando a gente experimenta esse tipo de sensação, não há nada mais natural do que decidir compartilhar a vida. O casamento. Alguns aqui já o fizeram, outros ainda vão tomar essa mesma decisão. E normalmente, casais presumem o seguinte:
Eles acreditam que o trabalho foi completado durante esse momento em que tudo fez sentido para vocês dois e que o resto vai funcionar automaticamente depois do casamento. As primeiras preocupações parecem estar ligadas com a nova casa, como vai ser a nova rotina, mas que em termos de relação, a convivência dos dois, está tudo resolvido, tudo certo, tudo tranquilo, favorável. Cá entre nós, nada podia estar mais longe da verdade, né? Sabe de nada, inocente. Casamento bem-sucedido não acontece espontaneamente, muito menos por acaso. Casamento feliz é resultado de duas pessoas que se dedicam à busca de solução por grandes ou pequenos problemas que invariavelmente vão surgir dentro de um relacionamento. Na vida dois isso acontece. Qual é a dedicação de vocês a isso? Mas e quando as coisas não funcionam desse jeito? Quando não há esse comprometimento com a solução de problemas? O que fazer quando os problemas do casal, grandes e pequenos, eles na verdade vão se acumulando, e com o passar dos anos, tudo que você olha para a bagagem que vocês construíram, a sequência de frustrações e problemas. Como lidar com mágoas que o outro nos causa? No que se torna o casamento? Um arcebispo católico, uma vez, uma história que eu li, estava visitando uma comunidade e confirmar ali um grupo de futuros fiéis que desejavam se unir à igreja, e então eles organizaram a cerimônia, e durante aquela cerimônia, o arcebispo então começou a inquirir, a perguntar às pessoas a compreensão que eles tinham desses candidatos, então, sobre como eles compreendiam as doutrinas, quando de repente ele chega a uma garotinha e ele resolve fazer uma pergunta mais fácil para ela. Ela toda ansiosa por participar ali junto com as outras pessoas, o arcebispo pergunta: menina, o que é o casamento? E a menina respondeu: o casamento é um estado terrível de tormento, e as pessoas que entram nele são obrigadas a suportá-lo durante um tempo para se prepararem para um mundo melhor. E o padre local ali, tentando consertar aquela situação diante do seu superior, chega mais próximo da menina e diz: não, você está descrevendo o purgatório. E aí o velho arcebispo interrompeu o padre e disse: deixa a menina, afinal o que é que eu e você sabemos desse negócio de casamento? Normalmente, todos os problemas dentro de um casamento, para eles existem apenas 3 alternativas. Primeira alternativa: divórcio. E provavelmente a saída mais usada em nossos dias. Diversos casais chegam à conclusão que tem uma justificativa real para o divórcio e optam por esse caminho. Eles preferem achar que poderão ter, quem sabe, mais sorte da próxima vez e tentam outro casamento. E apesar de que mesmo terapeutas indiquem o divórcio para os seus clientes, frequentemente, divórcio não passa de um mecanismo de escape, um tipo de fuga da realidade, dos próprios defeitos e limitações. Em vez de consertar, desiste. E com certeza essa é a mais imatura das 3 opções, quando pensamos em relacionamento. Segunda alternativa: diante dos problemas e dos desencontros, suportar um relacionamento marcado pela indiferença, pelo cinismo. O casal finge que está tudo bem, mas não está. Não há esforço real para consertar as coisas. O único empenho dos dois é manter as aparências. E as pessoas jamais desconfiarão da terrível situação que eles enfrentam no relacionamento. O que acontece dentro de casa nunca aparece fora de casa. O marido e a esposa apenas representam um papel social. Suportam em silêncio aquele relacionamento que está completamente desgastado. Aqui também há essa experiência da fuga, porque é mais fácil fingir do que ter que encarar as deficiências pessoais e fazer algo a respeito das diferenças, dos problemas, de como lidar com aquilo que não está bem. É uma outra decisão imatura. Terceira alternativa é aquela com que faz os cônjuges enfrentarem os seus problemas pessoais ao escolherem construir um casamento feliz a partir daquela mesma relação.
como posso reinventar a minha relação. Lendo um material a respeito de como as pessoas lidam com seus problemas, com perdão, eu encontrei a experiência de uma terapeuta que, ao terminar uma apresentação, ela recebeu uma cartinha, um bilhete ao final da sua palestra. Querida terapeuta, dizia a pessoa que assinava a carta, você deve ser feita de pedra. Aconselhe a cada esposo ou esposa, filho ou filha, namorado, amigo, vizinho, que perdoe e esqueça. Já lhe ocorreu alguma vez que algumas pessoas simplesmente não conseguem? Estão muito feridas, magoadas. Por favor, tire a cabeça das nuvens, onde quer que ela esteja, e use-a para pensar. É um despropósito esperar que meros mortais ajam como se fossem super-humanos. Assinado, humano de verdade. Ela leu o recado e preparou depois uma resposta pública. E ela escreveu: querido humano de verdade, para aqueles que não gostam do meu conselho de perdoar e esquecer, aqui está uma alternativa. Não perdoe. Não esqueça. Mantenha vívido cada detalhe agonizante e terrível do seu passado. Fale sobre o problema, sonhe com ele, chore bastante, sinta pena de si mesmo. Perca peso, apareça diante dos seus amigos com aspecto horrível, triste, para que eles se preocupem com você, tenham pena de você. Desenvolva uma úlcera, arranje uma enxaqueca, quebre uma perna ou qualquer outra coisa que cause dor. E que o ajude a lembrar-se sempre do que aquele rato sujo ou aquela cobra peçonhenta fez com você. E se seguir esse conselho, esteja certo de acabar miserável, doente, amargurado e só. Como lidar com as diferenças, com os problemas, com os desafios de um relacionamento? Alguém disse que não existem casamentos infelizes, apenas cônjuges imaturos. Porque se os parceiros estivessem dispostos a desenvolver atitudes mais amadurecidas, todas as áreas do seu relacionamento experimentariam algum tipo de progresso. E a jornada em busca, então, de um casamento feliz, ela poderia ser comparada com a jornada da infantilidade e do egoísmo, em direção à maturidade pessoal. E a maior ilusão é pensar que algo novo e melhor virá por si só. Somos responsáveis por quem estamos nos tornando. Sem nenhum tipo de comprometimento da nossa parte, as coisas continuam da mesma forma ou pioram. Como experimentar algo novo dentro do seu relacionamento? Salomão escreveu um texto, e ele é um texto extremamente pessimista, um texto que revela o desânimo das pessoas que não lidam adequadamente com o seu passado, que não se comprometem com o seu futuro, que perdem e desprezam o seu presente. Ele escreveu: todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. E haverá algo de que se possa alguém dizer: veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Não há nada de novo debaixo do sol. Isso revela aquela síndrome famosa, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Gabriela, essa aí. Algumas pessoas simplesmente desistem de viver algo novo no seu casamento. E a pergunta mais importante que pessoas interessadas em experimentar crescimento em seu relacionamento, a pergunta mais importante que é possível fazer: por onde devemos começar? Qual o primeiro passo? Como lidar com o passado? E na mensagem de hoje eu gostaria de sugerir a você algumas ideias para lidar de maneira apropriada com o passado, viver o presente intensamente e poder desfrutar de um futuro melhor. O aprendizado indispensável para isso se resume em uma palavra: aceitação. O que essa palavra significa no contexto dos relacionamentos? 3 ideias. A primeira: nos relacionamentos, aceitação significa conhecer a si mesmo.
Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Se queremos desenvolver um relacionamento em que existe aceitação, o primeiro lugar para onde os nossos olhos devem estar voltados é aqui para dentro, para nós mesmos. Esse é um pré-requisito essencial na aceitação de outras pessoas. É a habilidade para aceitar a si próprio. Conhecer a si próprio. A autoaceitação resulta numa mudança da nossa percepção sobre nós mesmos. Quem sou eu? Meus defeitos, minhas qualidades. E isso nos habilita a autoaceitação, a interferir menos na vida dos outros para corrigir os seus defeitos. Afinal de contas, eu também tenho os meus. Cada um, diz a Bíblia, examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Autoaceitação. Isso envolve satisfação em sermos nós mesmos, o que nos permite entender e permitir que os outros sejam eles mesmos. Me lembro quando começamos a negociar, no início do casamento, como é que a gente ia dar conta dos compromissos de casa. Afinal de contas, casal moderno, os dois trabalham, os dois têm a mesma casa e os dois têm a mesma responsabilidade sobre a casa. E a gente fez um acordo. Esse acordo, de vez em quando, a gente muda, volta atrás, revê cláusulas. Mas a minha parte em casa é lavar a louça. Uma coisinha ou outra lá que tem que fazer. A parte da Paula é todo o resto. Eu gosto muito daquela frase que diz que combinado não é caro nem barato. Mas de vez em quando eu ficava chateado com a Paula, porque ela não está fazendo a parte dela, isso aqui não está legal. E não olhava para mim, que ficava com preguiça de lavar à noite a louça e deixava para lavar de manhã cedo. Tendo esquecido que eu tinha um compromisso cedo e não ia dar tempo de lavar a louça cedo, e ela ia ficar para perto do meio-dia. E com o tempo é que eu comecei a perceber, como é que eu posso exigir algo de alguém quando eu também tenho meus defeitos? Se as coisas saem fora da minha rotina, saem fora da rotina dela também. Quando a gente passa a olhar para nós e tem uma visão clara dos nossos defeitos e qualidades, é o primeiro passo para a aceitação. Quando a gente compreende que todos nós temos qualidades e defeitos, estamos prontos para aceitar que os outros também têm qualidades e defeitos. Essa compreensão, ela se torna a base para desenvolver a atitude da aceitação. Além disso, segundo ponto, a aceitação no relacionamento significa conhecer o outro. Você sabe quais são os defeitos do seu cônjuge? Do seu namorado, da sua namorada? Quais são os defeitos? Aquela lista, né? E as qualidades? Quais são as qualidades que ele ou ela demonstram? Quais dessas qualidades você admira? Você precisa ter uma correta imagem, uma imagem completa sobre quem é a pessoa que você escolheu para dividir a sua vida. Todos nós precisamos desse balanço honesto sobre a outra pessoa. Caso contrário, você não vai estar preparado para aplicar a aceitação em seu relacionamento, porque você tem expectativas que não correspondem à realidade. Conheça o outro. Ninguém quer ter ao seu lado alguém que só tem defeitos. Você precisa ter a imagem correta e completa sobre o outro. Quando deixamos de olhar para as qualidades do outro, os defeitos se tornam maiores. Conheça o outro. Quando olhamos só para os defeitos, isso é injusto e infantil, pois nós sabemos que todo mundo não tem só defeitos, também tem qualidades. E por isso manter em mente os defeitos e as qualidades do outro me habilitam a me relacionar com o outro e aceitá-lo numa base mais justa. É um ser humano que eu conheço quais são os defeitos e quais são as qualidades. É um conselho da Bíblia. Um conselho que aparentemente parece ou soa estranho. Ele diz: não confiem nos vizinhos, nem acreditem nos amigos, e até com aquela que o abraça, e está falando da esposa aqui, tenha cada um cuidado com o que diz. Não é estranho esse conselho? Parece que vai na contramão dos relacionamentos.
Mas ele faz sentido quando descobrimos como devemos nos relacionar com cada tipo de pessoa e como devemos ser cuidadosos ao nos relacionar com as pessoas. Às vezes, criamos uma falsa expectativa sobre o outro e não conseguimos ter um bom relacionamento, porque esperamos algo que o outro não pode oferecer ou nos comprometemos com algo que nós não podemos oferecer. Você conhece a fábula do sapo e do escorpião? O escorpião se aproximou do sapo, pediu uma carona nas costas do sapo para atravessar a lagoa, e o sapo disse: de jeito nenhum, você é um escorpião, você tem a peçonha, você vai me picar, eu vou morrer. E o escorpião, com uma boa argumentação, disse: não, eu jamais faria isso. Porque se eu estiver de carona com você e picar você e você morrer, eu não sei nadar, eu morro junto. Confia em mim. E o sapo pensou: é verdade, acho que ele tem razão. Deu carona para o escorpião e quando estavam ali, na metade da travessia, o escorpião picou o sapo. E antes de se afogar, agonizando, afundando, ele olha para o escorpião e diz: por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. Você disse que não ia fazer. E a resposta do escorpião: lamento, mas é a minha natureza. Quando nós nos dedicamos a conhecer o outro e a nós mesmos, criamos expectativas corretas do que pode ser o relacionamento. Sabemos onde são os pontos de tensão e onde são os pontos mais favoráveis para a gente. Por exemplo, a Paula é uma pessoa fantástica e ela tem uma série de habilidades que eu não chego nem perto das habilidades dela. Esses dias a minha filha me pediu: pai, vamos desenhar um cavalo, preciso de ajuda aqui. O meu cavalo parecia uma casinha. Eu sou zero, fiz esses dias um teste de personalidade e de habilidades. A minha área artística veio 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Foi tanto zero que eu achei até bonito. Ficou assim uma coisa... nada. Agora, pede para Paulo organizar as datas de conta para pagar. Atrasa tudo. E se no nosso relacionamento eu dissesse: Paula, você organiza o dia de pagar as contas e eu ajudo a Melissa nos trabalhos de casa, a gente ia se bater o tempo inteiro. O casamento é uma sociedade. Nós precisamos tirar o melhor do outro. E conhecer o outro proporciona isso, o melhor aproveitamento dessas características do casal. Vai maximizar os pontos fortes e vai minimizar os pontos fracos. Isso acontece nas empresas, porque não aconteceria no casamento, que é uma sociedade também. Terceiro ponto, a aceitação dentro dos relacionamentos também significa decidir amar como o outro é. Eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, e agora eu decido amar. Jesus disse: amarás o teu próximo. Aqui é um imperativo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar é uma decisão. Mais do que química do casal, essa habilidade que os cônjuges têm, um ou outro tem mais de demonstrar afetividade, romantismo. Amar é uma decisão. Qual é essa decisão? É a decisão de cuidar o outro, da mesma forma que você gostaria de ser cuidado. É disso que se trata o amor. Quando os dois compreendem que existe essa dinâmica dentro do relacionamento, ambos se sentem cuidados e amados pelo outro. Porque há esse comprometimento. A aceitação significa substituir o que eu quero receber do outro por aquilo que eu posso oferecer para ele ou para ela. Simples assim. Essa é a mais simples definição de amor. É uma decisão. Você percebe como esse era o sentimento que você tinha quando escolheu estar ao lado dela ou estar ao lado dele? Você não queria cuidar, né? Às vezes cuidar até demais, né? Queria só abraçar o tempo inteiro e fazer assim, igual a Felícia, né? Não dava para saber onde começava um e terminava o outro. Isso é cuidar. Esse é o sentimento que deve nos levar a amar e a praticar a aceitação, a disposição de cuidar do outro. O que é que eu posso oferecer? O que é que o outro pode oferecer nessa relação? Essa deve ser sempre a pergunta de cada um. E aí desenvolvemos a aceitação na vida.
E isso é fundamental para diminuir o atrito e para evitar o acúmulo de frustrações ao longo do tempo. Quanto mais tempo temos de relacionamento, maior a probabilidade de nós acumularmos rusgas e coisas mal resolvidas. Mas quando a aceitação está presente, isso tende a diminuir. Esse é o segredo para potencializar o sentimento de realização no presente, para que o relacionamento hoje te leve aos melhores níveis de amizade e de desfrutar a relação. Mas o que fazer quando as decepções já estão presentes, fazem parte do relacionamento? Como é que a gente age? Como é que a gente lida com isso? Bom, as questões que nós vimos agora são sugestões que ajudam a diminuir novas frustrações. Em vez de continuar aumentando os pontos negativos que vão ficando para trás, praticar a aceitação diminui isso para o futuro. E isso já é uma grande ajuda para o relacionamento. Mas ainda assim, tem o saldo. Como é que a gente lida com o saldo? Para trabalhar esse tipo de situação, as dores do passado, cada um de nós deve praticar algo que tem uma palavrinha simples de ser pronunciada, mas difícil de ser praticada. Perdão. Perdão mútuo. E muitas pessoas têm dificuldade com esse assunto. E eu reconheço que, de fato, ele não é fácil. E, inclusive, pode inabilitar um dos cônjuges a se comprometer em desenvolver aceitação na relação. Eu não aceito, porque ele me fez isso, e ela fez isso. Por isso, nós precisamos trabalhar isso que fica para trás, aliado à aceitação, para construir um relacionamento. E eu gostaria de sugerir alguns elementos que podem ajudar a exercer o perdão nos relacionamentos. O primeiro deles, para perdoar, descubra o seu sentimento. Por isso Caim, diz a Bíblia, se enfureceu e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Esse tipo de pergunta é necessária. É o primeiro passo, aprender a nomear os nossos sentimentos. De onde eles vêm? Por que nos sentimos assim? Quando fazemos isso, nós encontramos um caminho para lidar apropriadamente com eles. Enquanto está tudo confuso, só aquela convulsão dentro da gente, é mais difícil de lidar com as ofensas. Me lembro da Paula quando passou pela experiência do assalto, que levaram o carro na porta da faculdade e tal. Depois que eu encontrei, amor, está tudo bem, tudo tranquilo, como é que você está? Está bem e tal. Como é que você está se sentindo? Eu não sei, está uma mistura aqui dentro. Vontade de chorar e vontade de bater. Você já teve essa confusão de sentimentos? Afinal de contas, você está se sentindo ameaçado ou você está se sentindo que pode reagir? Como é que é isso? Por isso a gente precisa parar, se distanciar um pouco e começar a pensar: o que é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? E principalmente esse exercício de dar nome ao sentimento. Isso nos ajuda a ter uma leitura mais correta sobre a situação. Gaste um pouco mais de tempo analisando esse sentimento. Antes de estar pronto para oferecer perdão, você precisa saber de que você está perdoando a outra pessoa. Qual é o sentimento? O que aquilo causou em você? Outro ponto. Para perdoar, ore sobre o assunto. Atende à oração do teu servo, ao seu pedido de misericórdia ao Senhor, meu Deus. Ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje na tua presença. Essa questão dos sentimentos, em alguns momentos nos sentimos confusos. E algo que nos ajuda é a possibilidade de orar. Por isso a oração, a prática de falar com Deus, pode ajudar nessa autoanálise. Orar ajuda a lidar com a ofensa de maneira mais branda. Eu estou discutindo com Deus. Eu estou trazendo para minha reflexão os meus sentimentos. Quem desenvolve o hábito de levar os seus sentimentos a Deus tem mais chances de receber serenidade para enfrentar o processo de oferecer perdão. Principalmente se você também orar por ajuda para oferecer perdão. Deus, acho que não vai ser fácil. Preciso de ajuda. A Bíblia conta a história de dois irmãos que eram discípulos de Jesus. Tiago e João. Eles tinham um apelidinho muito interessante. Eles eram conhecidos como filhos do trovão.
Imagina como eram os dois queridos, né? Uma das histórias, eles voltaram, Jesus tinha pedido para eles irem falar dos princípios, das coisas boas, da mensagem dele, e eles foram numa cidade, ninguém quis parar e dar atenção para os dois, não foram bem recebidos na cidade, foram tratados com indiferença, e eles se sentiram muito, mas muito irados. Eles chegaram para Jesus, mas pisando duro. A gente foi lá, na melhor das boas intenções, a gente foi só fazer o bem, igual você faz e tal, e eles mandaram a gente embora. Por favor, deixa a gente orar para o céu mandar fogo e acabar com a cidade. Não sobrar nada. Bonzinhos, né? Fácil de oferecer perdão. Tranquilo. Mas ao longo da convivência com Jesus, enquanto eles passavam por esse processo de compreensão do que ia dentro do coração junto com Jesus, foram mudados. João, que era conhecido como filho do trovão, é designado nos evangelhos ou é chamado como o discípulo do amor. Passar tempo com Deus para resolver essas questões nos habilita ao perdão. Foi o próprio Jesus quem prometeu. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Para perdoar, ofereça a Deus a oportunidade de ajudá-lo nessa prática. Deus normalmente aproveita as oportunidades que oferecemos a Ele. Além disso, para perdoar, você precisa definir os seus limites. Até onde você vai? Saber até onde você tem condições de ir numa relação é importantíssimo. Quando você estabelece o seu conjunto de valores, quais são os seus limites dentro de um relacionamento, aquilo que é importante para você, aonde você se sente confortável, isso cria uma margem de segurança emocional e afetiva muito forte e que diminui as oportunidades ou as experiências de frustração. Você vai identificar mais facilmente o momento em que algo está para trazer ofensa a você e que você pode pedir para que aquilo que o agride pare. Até aí, daqui não mais. Essa clareza de limites, ela constrói um espaço em que você consegue lidar com a ofensa e terá melhores condições de oferecer perdão. Quando nós não sabemos quais são os nossos limites, frequentemente esses limites são desrespeitados e as frustrações também são bem maiores. A Bíblia apresenta a história de alguém que tinha isso bem claro para si. Daniel decidiu que nunca iria comer a comida ou beber os vinhos que o rei havia dado aos rapazes, porque eram coisas proibidas para os judeus. Ele tinha quais eram os seus limites e pediu ao chefe dos empregados para comer outras coisas. Veja a importância de termos claro quais são os nossos limites nos relacionamentos. Eu me lembro, eu tinha por volta de uns 19 anos, e conheci um amigo, que passamos muito tempo juntos depois, mas ali naquele início da amizade, e nós viajamos para muitos lugares, e passamos muito tempo sonhando com a faculdade, preparativos para isso, e eu me lembro das diferenças. Eu tenho um humor assim um pouco sarcástico. De vez em quando as minhas piadas não têm a menor graça para os outros, eu morro de rir. E eu me lembro que numa determinada situação, a gente estava ali e, sabe, você perde a piada, perde o amigo, mas não perde a piada? E eu soltei. E foi uma coisa completamente inesperada para mim, a forma como ele reagiu. Ele parou, olhou para mim, ele não foi grosso, mas foi muito firme. E disse: eu não gosto desse tipo de comentário. Desceu seco aqui, né? Eu não sei como é que você lida com as suas amizades, mas eu gostaria que isso não fizesse parte do tipo de relação que nós vamos ter. Eu não sabia onde me enfiar, mas naquele dia, pela primeira vez, eu tomei consciência do que são os limites nos relacionamentos. Porque ele foi claro onde eram os limites dele. É óbvio que nós tivemos uma boa amizade daí para frente. Porque quando você conhece quais são os limites da pessoa, você respeita esses limites. Isso não acontece o tempo inteiro? Como é que é lá no trabalho? Empregado e empregador não estão decidindo e negociando os limites?
Seu horário é às 8, mas isso não está claro. Você não sabe qual é o limite. É às 8 mesmo? Então você chega às 8h05. Normal, como se tivesse chegado às 8. Um outro dia que você precisa, você chega às 8h10. Hoje estava mais difícil levantar da cama. Segunda-feira, 8h10 está bom, né? Ninguém fala nada. Daqui a pouco você está chegando às 9. O chefe pediu: fica mais 10 minutinhos depois do horário hoje? Precisamos terminar aquele projeto. Tá bom, 10 minutos. Você não reclamou, não falou nada. Na próxima vez ele tem um outro projeto, mas esse é até 6h30. Você ajuda? Daqui a pouco você está 11h30 da noite na empresa, porque você nunca estabeleceu o limite. Você só não vai chegar a trabalhar até as 11h30 se você colocar um limite. Essa questão dos limites é fundamental, porque ela disciplina os relacionamentos. E ela minimiza os momentos em que pedir perdão ou oferecer perdão vai ser necessário. Aprender a estabelecer limites pode ser muito útil para tornar um relacionamento saudável, para proporcionar esse ambiente em que o perdão pode ser oferecido sem grandes dificuldades, porque dificilmente vai ser algo que vai extrapolar. E um último aspecto sobre como oferecer perdão é conversar com o seu cônjuge. Falamos num dos temas dessa série só sobre a comunicação no relacionamento. E a Bíblia tem um conselho: se um irmão pecar contra você, vá a ele particularmente para que possa ficar frente a frente com a sua falta, e se ele lhe atender e confessar, você ganhou de volta esse irmão. A Bíblia diz que em relacionamento entre as pessoas, quando temos um problema, devemos conversar com elas, quanto mais dentro do relacionamento. É muito mais difícil de se colocar em prática o perdão dentro do círculo familiar. As pessoas nem sempre atendem esse tipo de orientação. 2 razões porque é mais difícil oferecer perdão dentro da família. A primeira é que nós temos maiores expectativas sobre as pessoas que nós amamos. Então a gente espera demais, a gente se frustra demais. Quando elas nos decepcionam, a frustração é muito maior do que se um desconhecido nos tivesse ofendido da mesma forma. Eu esperava isso de qualquer outra pessoa, menos de você. Não é assim que a gente fala? Segunda razão porque é mais difícil oferecer perdão dentro do relacionamento é porque nós não precisamos continuar convivendo com alguém de fora da família que nos ofende. Normalmente são 2 caminhos: ou a gente passa por alto algo que um amigo fez e que nos ofende, ou simplesmente a gente troca de amigo. Mas não dá para trocar de pai, trocar de mãe, trocar de filho, trocar de irmão, trocar de irmã, trocar de marido, trocar de mulher. Não é assim, simples assim, não é. Os laços que são construídos nos relacionamentos são muito mais profundos. Me lembro de uma conversa que eu tive com a minha tia, a irmã da minha mãe, primeira filha. Ela tinha um pouco mais de idade, os outros 2 irmãos, minha tia e meu tio, eram um pouquinho mais novos do que ela. E na primeira infância, o relacionamento com o meu avô marcou muito ela. O meu avô era extremamente ausente, uma série de dificuldades, e ela desenvolveu uma mágoa muito grande pelo tipo de pai que ela teve naquela fase da idade. A vergonha que ela tinha era algo muito difícil. O tempo passou e meu avô também nunca foi presente, e eles nunca conseguiram resolver aquela questão. Mas o fato é que os últimos 10, 15 anos de vida do meu avô, já é falecido, um pouco mais de um ano, foi exatamente essa minha tia quem cuidou do meu avô durante todo esse período. Você consegue imaginar essa situação? Alguém que te trouxe as maiores mágoas e dores da sua vida, você agora é a pessoa que cuida. E essa situação proporcionou a ela ter que lidar com isso. Quando o mal que você recebeu, você devolve com o bem. Porque somos família. Conversas cruciais podem mudar as coisas entre vocês. Não permitam que o tempo passe. Se você seguiu os passos anteriores, descobriu qual é o seu sentimento, orou a respeito dele, estabeleceu seus limites, nesse momento é muito mais proveitoso a discussão sobre aquilo que magoou você. A sua disposição de perdoar, de retomar a relação em uma base melhor, é muito mais fácil depois que você passou por esses passos. E se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas, sendo as mesmas pessoas,
inevitavelmente vocês vão chegar ao mesmo lugar de novo. Por isso é importante essa reflexão anterior. Por isso é necessário o diálogo e a decisão de construir novas atitudes que vão contribuir para um relacionamento mais saudável. Não perca a oportunidade de conversar a respeito dos problemas. Talvez o passado de vocês, de alguns de vocês, tenha sido muito tumultuado e vocês tenham chegado à conclusão que algo deve mudar nesse relacionamento. Não dá para que os próximos anos sejam como foram os últimos anos. Acontece que qualquer mudança, só tem início em mim. Se eu não mudar, a mudança nunca vai acontecer. Pode ser que em algum momento você se sinta pequeno diante do desafio de se reinventar dentro do relacionamento. E perceba que muita coisa ainda está presa a você, a sua história. Eu queria dizer a você, não desista. Não pare ainda. E para você, Jesus Cristo faz um convite hoje. As palavras dele: venham a mim, eu darei a vocês descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente, e deixe que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e então vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Há alguns anos, encontrei um casal e participei de um momento da vida deles. Estavam tomando uma série de decisões, estavam reavaliando tantas coisas na vida. Eles sentiam que aquele era o momento da virada. Ou aquilo acontecia, ou talvez o casamento não fosse continuar por muito mais tempo. Eu me lembro uma conversa que eu tive com o esposo. Ele me procurou e disse: eu tenho falado muito com Deus, eu tenho pensado muito na minha vida, e eu entendi que o marido que eu fui até hoje precisa morrer e precisa ser enterrado. E na pá que vai jogar terra em cima desse marido que precisa ir para o passado, precisam estar 4 mãos, as minhas e as da minha esposa, porque o marido que eu fui até hoje precisa morrer para ela também, porque ela precisa de um marido novo. E eu tomei uma decisão. Eu vou ter uma conversa com ela, em que eu quero que ela saiba quem está indo para essa sepultura. Alguns dias depois, ele me procurou de novo. Nós conversamos. E eu permiti que ela soubesse quem estava indo para aquela sepultura. Falei do meu egoísmo, da minha vida dupla, dos meus relacionamentos extraconjugais. Eu disse quem eu fui e disse quem eu queria ser. Não foi fácil, mas ela também queria ser uma nova pessoa dentro do nosso relacionamento e queria começar de novo ao meu lado. Eu posso dizer a vocês, Deus é especialista em transformar pessoas e oferecer novos começos. A gente não precisa levar para sempre o nosso passado. Alguém tem o ombro mais forte que o nosso para carregar fardos. E se em algum momento você se sente cansado e não tem força suficiente para seguir em frente, Deus se oferece a estar ao seu lado e oferecer o seu ombro para você. Depende da sua decisão. Depende de você abrir seu coração para esse Deus e dizer: eu acredito,
Eu quero esse descanso. E eu quero esse relacionamento. Quero esse casamento novo outra vez. A decisão é sua. Porque amar é perdoar e aceitar. Bom Deus, sempre que pensamos nos relacionamentos, obrigatoriamente temos que pensar nas pessoas, que são de carne e osso, têm defeitos e têm qualidades. Possivelmente nem tudo está bem, mas de verdade nem tudo está mal. E o que nós precisamos é passar por um processo pessoal de transformação. Cada um de nós precisa descobrir o que exatamente significa amar. Para deixarmos o passado no passado e vivermos o presente em sua plenitude. E a nossa oração hoje é por maridos e esposas que são gente de verdade, mas que ainda assim podem experimentar a aceitação e o perdão em sua vida e em seus relacionamentos. Homens e mulheres que são gente de verdade, que sonham, que amam, que desejam, e que por causa das tuas promessas e da tua presença na nossa vida, podem viver a plenitude de seus relacionamentos. Que aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, em vez de desaparecer com o tempo, que seja cuidado, que seja desenvolvido e que cresça em direção à plenitude daquilo que podemos experimentar dentro de um casamento, dentro de uma vida a dois. E para isso dependemos da tua bênção e dependemos de algo mais, dependemos da tua presença conosco. Porque de fato, os nossos ombros não são suficientemente fortes para enfrentar os desafios da vida. Mas ao teu lado, recebendo o teu abraço e a tua presença, encontramos descanso, encontramos paz, encontramos esperança. Cuida de nós. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Que Ele coloque a sua mão sobre a sua vida e esteja ao seu lado a cada dia. Vá em paz, que Deus abençoe. Semana que vem nós temos nosso último encontro dessa série, A Maré. Um abraço e até semana que vem.